Antes de prosseguir com esse vídeo, eu tava com saudade, né, aqui, né, nesse visual, eu mandar o antes de prosseguir com esse vídeo. Ah, moleque, eu trago aqui a informação que acaba de sair do Gabigol no Sky Sports, né, lá na Europa, de que a exigência de David Moyes, né, técnico da equipe inglesa do West Ham, ele fez a exigência da contratação do Gabigol. Ele exige que ele seja contratado, é um dos nomes que ele exige, né? Então o portal aí tá dizendo que o West Ham prepara uma nova proposta, dessa vez em definitivo, para contratar aí o nosso atacante, o Gabigol. Eles tinham feito uma proposta de 18 meses, não confirmada pela diretoria do Flamengo, 18 meses de empréstimo por 6 milhões de euros, né, quase 39 milhões de reais, era empréstimo. Tá? O Flamengo não quer emprestar o Gabigol. O Flamengo não quer negociar o Gabigol. O Flamengo não pensa em vender ou emprestar o Gabigol. Aí, por sua vez, então, como o Flamengo não tem interesse, eles podem vir com uma proposta maior. O Flamengo também acho que não vai aceitar, ou resta a opção deles de pagar a multa, 33 milhões de euros, 212 milhões de reais aproximadamente, tá? Só que aí tem uma outra questão. O site, o portal lá, o Sky Sports, também noticiou que eles acham que o Gabigol quer ir para lá, que é o desejo do Gabigol sair do Brasil. Olha a loucura, olha o desvaneio dos caras, né? Eles falam aqui, ó, que o Gabigol é um dos 4 clubes da Premier League interessados no atacante rubro-negro, Gabriel Barbosa. O 9 quer se mudar para a Inglaterra e está impressionado com o trabalho do David Moyes no estádio de Londres. E aí eles falam que além do West Ham, do Newcastle também, da Inglaterra, falam de outros 2. Tem o Zenit da Rússia também interessado na contratação do Gabigol. Tem uma equipe russa, o Zenit, também interessado na contratação do Gabi, né? Além desses, ainda tem o Fenerbahçe, que também demonstrou interesse. Ou seja, o Gabigol tá bombando, todo mundo quer o Gabigol, mas o Flamengo vai fazer de tudo para segurar. Se quiser levar, tem que pagar os 212 milhões de reais, aproximadamente, que são os 33 milhões de euros, que é a multa, o valor da multa do Gabigol, tá? Então, eu acredito que ele continue no Flamengo, desejo dele também continuar, ainda mais em 2022 com Copa do Mundo, ele continuar por aqui, garantir a vaga na Copa. E olha, a gente vai falar aqui nesse vídeo ainda, o Renato Maurício Prado trouxe aí uma colocação que vai muito com o que a gente falou nos últimos dias. A gente vai trazer aqui sobre o Pedro também. Tá com pinta de Gabi e Pedro na Copa do Mundo, hein? Já pensou? Gabigol e Pedro na Copa? Os dois na seleção na Copa do Mundo? Rapaz, vamos pro vídeo. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, de volta para casa, né, aqui no nosso estúdio. Você que está chegando aqui, eu convido você a curtir, seguir, né, compartilhar na sua página pessoal, comentar no Facebook. Você que está no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E que espetáculo a goleada dos nossos meninos, né? Garotada novinha, fazendo aí uma excelente estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cara, 10-0. 10-0, é impressionante o resultado. E aí eu fico impressionado, começam a chegar relatos de torcedores do Flamengo de São Paulo falando que o Bom Dia São Paulo mostrou somente a vitória do Atlético Mineiro, né? A vitória difícil, complicada de algumas equipes de São Paulo, e não mostrou do Flamengo, não mostrou 10-0 do Flamengo. E outra coisa, hein? Já começam a pipocar informações de empresários que receberam contatos de agentes de fora, de dirigentes de clube de fora. Quem é esse Matheus, né? Quem é o Matheus França? Quem é esse menino? Joga muita bola, já começa a atrair os olhares. E até o pessoal brincando, o dia que for vendido pelo Flamengo vai ser vendido mais caro do que o Cruzeiro ou o Botafogo. Pois é, o Matheus França, um monstro, joga muita bola, mas a gente também tem que falar de todos os outros meninos que arrebentaram, né, estão jogando muita bola, parabenizar aí a garotada, né, o Sub-20 do Flamengo, disputando aí, né, que cara, é a garotada, na verdade, mais nova ainda, né, da categoria anterior,
Flamengo indo com a garotada nova disputar a Copa São Paulo e já estreou com uma belíssima vitória. Sem pressão, não tem obrigação de ser campeão, né? O Flamengo não tem essa obrigação, tá jogando com a garotada nova, mas está mostrando que tem muita qualidade, tem muito futebol. Parabéns aí, fiquei muito feliz. Eu só fui poder assistir os lances quando eu cheguei em São Paulo, né? Tava vindo da Flórida, cheguei em São Paulo, depois tive que pegar uma conexão para o Rio de Janeiro. E aí foi nesses momentos que eu comecei a saber, pô, o Flamengo meteu 10-0, já tem nego falando, pô, o pessoal falando, ó, o pessoal já tá de olho, já tá sendo falado na Europa, saindo em jornal, saindo em portal, os meninos do Flamengo, e a gente fica feliz que a garotada do Flamengo, mesmo com o baque que foi, né, que, muitos desses eram companheiros, a maioria eram companheiros dos meninos, que infelizmente faleceram lá na tragédia do Ninho, e ainda assim essa garotada é campeã, né? A gente pode até dizer que uma grande homenagem, né, àqueles meninos que não conquistaram esses títulos, mas estão juntos, né? Estão juntos, eram para estar conquistando juntos. A gente fica triste e eles sempre serão lembrados, nunca serão esquecidos. A gente teve aí o zagueiro Júnior Alonso sendo vendido para o Krasnodar, né, da Rússia, por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais na cotação atual. Ele que zoou o Flamengo, né, falou besteira lá, chupa Flamengo, não sei o que foi que ele falou, nem lembro o que foi que ele falou, quis tirar uma onda. Já foi vendido, não tem nem identificação nenhuma com o Galo, com porcaria nenhuma, já foi vendido. E aí o Atlético colocou uma exigência, preocupado que o Flamengo fosse lá depois e contratasse. Não, esse aí tá na lista negra, esse aí não. Adicionou uma cláusula anti-rivais, ou seja, se um dia os russos quiserem negociar o paraguaio com o Flamengo, Corinthians ou Palmeiras, os atleticanos têm que receber pelo menos 1 milhão de euros, né, algo em torno de 6,4 milhões de reais pelo acordo, tá? Então, é uma situação aí que deixa os caras com os cabelos em pé. E o nosso amigo Fábio Justino também fez uma brincadeira, falou o seguinte no Twitter: ligaram para o Carvalhal e perguntaram se ele toparia trabalhar com o Galo. Ele ficou muito emocionado, aceitou o convite na hora e, chorando, mandou um WhatsApp agradecendo ao Zico pelo convite. Foi exatamente nesse momento que ele descobriu a verdade. Não era o galinho Zico, era a franga, era o galo genérico, não era o galinho Zico. Muito boa a sua piada, o Fábio Justino sempre arrebentando, né, mandando muito bem aí no Twitter. Grande amigo desde os tempos do Magia Rubro-Negra. A gente já falou da garotada, né? Inclusive o Gabigol vibrou muito ontem, né? Comentou lá o golaço do Matheus França, ele elogiou demais o golaço do Matheus França. A gente até postou nas nossas redes a reação do Gabigol, ele botou gol, vamos, Flamengo, golaço, né? Ele comemorando então o gol do menino. E a gente teve algumas situações legais pra gente falar. Uma delas eu quero mostrar aqui agora, que foi o Matheus França, justamente o Matheus França dando a chuteira, né, pro jogador, para um dos jogadores, né, do Forte do Espírito Santo, o time que a gente meteu 10-0. Ele foi lá e deu a chuteira de presente. Vamos acompanhar. Eu tenho, como eu posso ter algumas chuteiras, onde eu também já precisei de ganhar uma chuteira ou até de mesmo uma chuteira emprestada para poder estar jogando, e por isso eu fiz essa boa ação de dar uma chuteira para um companheiro do time adversário. Eu só queria trazer aqui rapidinho, falar do Paulo Souza também, né, que está chegando amanhã no Rio de Janeiro. Aí a gente teve uma notícia que saiu, que a Justiça mandou bloquear parte dos 33 milhões que o Atlético Mineiro recebeu na conquista do título brasileiro de 2021, por conta de uma dívida com o empresário André Cury, que já está além dos 52 milhões em mais de 24 processos abertos contra o clube. A decisão foi publicada nesta quarta-feira pelo juiz Carlos Goldman, da 39ª Vara Civil do Foro Central de São Paulo. O magistrado determinou, inclusive, que a CBF seja intimada para recolher a quantia em conta judicial, tá? É o que eu falo para vocês, cara. Já tá vendendo jogador, já tá surgindo esse tipo de situação. Era óbvio que em algum momento a conta ia chegar e tá chegando rápido. Tá chegando rápido. Passar para vocês aqui também que o Paulo Souza tem uma entrevista para a RTP de Portugal, que hoje vai ser publicada às 8 da noite, mas eles deram uma prévia, né? E ele falou sobre o motivo da escolha de treinar o Flamengo.
A explicação é que eu mesmo tomo as decisões e eu sempre demonstrei que não tenho receio em tomar essas decisões. Foi a decisão que eu tomei exclusivamente por poder treinar o maior clube do mundo. Esse é um projeto que acabou, no caso falando da seleção, estou muito focado no Flamengo e na exigência que isso traz, assim como este desafio extraordinário. Tá certíssimo. E a gente teve também a outra informação que, segundo, né, o jornalista Fred Gomes, do GE, torcedores da Embaixada do Flamengo em Portugal irão presentear o técnico Paulo Sousa antes da viagem ao Brasil. A ideia é desejar boa sorte ao novo comandante do Fla. Ele vai chegar e vamos com poucas pessoas por conta da pandemia, seremos de 10 a 15. Vamos dar o cachecol a ele, devemos levar um batuque leve e tirar uma foto da entrega de cachecol e livros. Se não fosse a pandemia, iríamos fazer o batuque maneiro e levar bandeiras. Nosso boa sorte funcionou e deu certo com o Mister. Estamos repetindo o processo, né? Afirmou aí o Thiago Fragoso, um dos membros da Embaixada. Tá? Então, o técnico Paulo Sousa embarcando e aí vai ter aí o apoio dos torcedores lá de Portugal. A gente também tem aqui a informação do Flaweb, né, que colocou que o jogador Pires da Mota entrou no radar do Cruzeiro para reforço do time para 2022, né, o time do Ronaldo. E aí, ainda de acordo com o Flaweb, o time mineiro não tem recursos financeiros para trazer o atleta, porém Ronaldo acredita que pode chegar a um acordo com a diretoria do Flamengo. E eu falei recentemente que fontes ligadas à diretoria do Flamengo afirmaram que o clube não quer negociar o Pires sem compensação financeira e até descartou uma sondagem do Libertad do Paraguai. Passar para vocês aqui também que, de acordo com o portal Goal, né, o treinador do Flamengo, Paulo Sousa, estaria estudando a torcida do Flamengo nas redes sociais e nos estádios. Será que ele está vendo como essa torcida é apaixonada pelo clube? Será que ele já está se preparando para ver como que vai lidar com as redes sociais? Como chegar numa situação como essa? Torço muito pelo sucesso dele. Muita gente falando que a gente vai se surpreender com o trabalho do Paulo Sousa. Ele já chegou pedindo melhorias tecnológicas para o Flamengo, para a diretoria, e vão acontecer, né? E eu acredito muito nas mudanças que podem estar acontecendo e mais um trabalho de um português que pode ser bem sucedido aqui no Flamengo. Falando em mudanças, com a vinda do Paulo Sousa no Flamengo, o jornalista André Rocha comentou sobre o zagueiro Gustavo Henrique, que ao ver dele deve perder espaço. É muito claro que o Gustavo Henrique, para a ideia de jogo do Paulo Sousa, fica muito complicado. O técnico adianta as linhas, ele pode marcar recuando um pouquinho sem aquela pressão o tempo todo, mas é um time que vai jogar no ataque, até pela cultura do Flamengo. Gustavo Henrique é muito lento, é um cara ótimo no jogo aéreo ofensivo, mas é muito lento. Essa busca por um zagueiro tem muito a ver com isso. A característica principal desse zagueiro é que tem a velocidade para fazer cobertura. Vai precisar de um zagueiro assim, e um lento não tem vez, tá? Então o André Rocha acreditando aí que zagueiro lento não vai ter vez e que a situação fica feia para o Gustavo Henrique. O Júlio Miguel Neto, né, que apresenta o Mengão 11h30 no canal Paparazzo Rubro Negro 2, ele fez uma postagem, né, ele falou sobre o Pablo Mari, que o nome do Pablo Mari agrada aos dirigentes do Flamengo. A gente já tinha falado isso aqui, né, que já tinha sido ventilado, que é um nome que todo mundo gosta no Flamengo. Acontece que é um pouco complicado conseguir esse empréstimo, né, até porque o Arsenal ainda está pagando o Flamengo, né, pelo Pablo Mari. Tem as metas todas que estão sendo cumpridas, eles estão pagando, a não ser que o Flamengo faça uma negociação lá e consiga uma liberação do Pablo Mari, um empréstimo com opção de compra, de repente uma recompra. Agora, é aquela questão, será que o Pablo Mari quer voltar para o Brasil? Ele quis voltar para a Europa. Será que ele quer fazer o caminho inverso de novo? A torcida do Flamengo adora a ideia do Pablo Mari, torce muito pela vinda do Pablo Mari, e a gente está sempre aqui também torcendo. Mas cai naquela questão de ser um zagueiro também lento, né? Que o André Rocha falou. Não é um zagueiro veloz. Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado. E se para o Gustavo Henrique o negócio pode ficar complicado, para o Pedro pode ficar melhor.
porque com a chegada do Paulo Souza, ele pode executar o que os outros treinadores anteriores não conseguiram, que é colocar ele e o Gabigol jogando juntos em vários jogos e funcionar, né? A situação funcionar. A chegada do Paulo Souza muda radicalmente esse panorama, segundo o Renato Maurício Prado, comentarista. Ele fala o seguinte: enfim, o Pedro deve ter a sua grande oportunidade de virar titular, muito possivelmente ao lado do Gabigol. Souza chega sem compromissos com o antigo Dream Team, né? Aquele que disputou a final da Libertadores estropiado fisicamente. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Pelo que se sabe das predileções táticas do seu novo treinador, o Flamengo passará a jogar com 3 zagueiros, o que já modifica de forma profunda a estrutura dos últimos anos. Em seus times é tradicional ainda a presença de um centroavante clássico que saiba jogar enfiado entre os zagueiros e seja capaz de fazer bem o pivô para os companheiros que vêm de trás. O Gabigol não se encaixa nesse perfil. Pedro, sim. A gente já tinha falado sobre isso aqui, mas eu gostei muito desse texto do Renato Maurício Prado. Com a presença de 2 alas bem abertos nas extremas e 2 volantes lado a lado, outras características típicas dos trabalhos do Paulo Souza, sobram 2 vagas para completar o ataque. Uma com certeza será o Arrascaeta, a outra de Gabigol, ambos com liberdade para girar por todo o campo ofensivo, criando jogadas para Pedro e também concluindo a gol. Um time possível: Diego Alves ou algum outro goleiro, o próprio U, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, Arão e Thiago Maia, Andreas Pereira, né, podendo entrar no seu lugar, Mateuzinho ou Isla, Bruno Henrique como ala avançado também, né? No caso, o Mateuzinho ou Isla e o Bruno Henrique do outro lado como alas avançados. Na frente, Gabigol, Arrascaeta e Pedro. Eu gosto desse time. Torcendo muito para dar certo. A partir da próxima sexta-feira, Souza inicia aí seus trabalhos, né? Amanhã, iniciando seus trabalhos, suas ideias e planos começarão a ser revelados. Pedro, com razão, está esperançoso pela primeira vez desde que foi contratado e inicia uma temporada com grandes chances de ser titular. E a gente até postou aquele rasgado, treinando. Estamos também empolgados e torcendo muito para que tudo dê certo e que o Pedro arrebente nessa temporada de 2022. Convido você aí a abrir sua conta no Nação BRB Fla, utilizando o cupom PAPA ou PAPARAZZO, logo depois da selfie no cadastro, link no comentário fixado do YouTube. Você que está no Facebook, convido você a ir lá na loja do iOS ou do Android e baixar o aplicativo Nação BRB Fla. Tem como baixar também o aplicativo BRB Cartões para você já fazer um cartão virtual e já começar a utilizar o seu crédito, ajudar o Flamengo, movimentar sua conta. É muito importante você fazer a aquisição de seguro, né? Você também utilizar a plataforma Mais Mengão. Tudo isso, quanto mais você utiliza a sua conta, cartões e tudo mais, você ajuda o Flamengo. 50% do lucro vai para o Flamengo. Também tem o cupom PAPA para você fazer a sua compra na loja do Flamengo oficial online, loja.flamengo.com.br, ou na loja espaçorubronegro.com.br. Você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA, P-A-P-A, tá certo? Somente nas lojas do Mengão online. Muito obrigado pela sua audiência, a gente volta mais tarde ou amanhã. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!